tarde, boa noite, como é que vocês estão? Hoje aqui a gente vai fazer a nossa videoaula sobre língua, fala, escrita, norma culta e variação. A gente vai apresentar um pouco esses conceitos assim, tão importantes aí nessas discussões aí sobre a leitura e sobre a produção textual. Bem-vindas, bem-vindos. A primeira definição que a gente vai trazer é a concepção de língua, né? A língua, né, para o professor Marcos Bani, é a nossa faculdade mais poderosa, é a nossa principal modo de apreensão da realidade, da intervenção nessa realidade. A gente vive tão mergulhado na língua que a gente não consegue se imaginar fora dela, a gente está mais imerso na língua, a gente está tão imerso na língua, mais imersos na língua do que os peixes estão na água. Então, isso é uma coisa assim, bem importante, porque a nossa língua é o nosso principal modo de estar no mundo. Então, não é à toa que na época da colonização, a corte portuguesa, o Marquês de Pombal, proibiu que se falassem no Brasil outra língua, uma língua indígena, uma língua geral, uma língua que não fosse ali a língua portuguesa. Que as pessoas na sua língua se reconhecem, se identificam, e é uma faculdade ali, uma interação muito, muito poderosa. É o nosso principal ali, instrumento de comunicação. Então, a língua é o principal instrumento de comunicação, tanto né, na fala como na escrita, é a nossa identidade, é o nosso modo de ser e é o nosso modo de estar no mundo. Aí eu trouxe só um exemplo bem simples, só para a gente ter um pouquinho de ideia de como a gente se identifica com a nossa própria língua, que é a mesma palavra, o mesmo comprimento, escrita em várias línguas. Então, né, que é o bom dia, o espanhol se aproxima um pouquinho mais da gente, do buenos dias, mas quando a gente olha ali, o nosso olhinho brilha, quando a gente se identifica, quando a gente vê que está ali escrito o bom dia também escrito na língua portuguesa. E aí eu trouxe também uma capa do livro do Machado de Assis, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, da primeira versão, que está ali essa publicação aí, né, essa imagem aí do verme e tal, só para a gente perceber que a língua escrita, né, falada, ela não é estática, ela está sempre mudando, ela está sempre se ressignificando, e na fala a gente percebe isso com muita frequência, o uso das gírias. Aí eu trouxe aí algumas gírias para a gente perceber que são gírias do tempo contemporâneo, outras gírias são gírias locais, são gírias que existem em um lugar e que não existem em outros, mas na escrita também a gente muda os modos de escrever. Então, a gente tem um exemplo clássico do acordo, né, da língua portuguesa, o acordo das novas normas ortográficas, que a gente escrevia, sei lá, ideia, né, era com acento, agora sem acento, enfim, né, algumas palavras que a gente utilizava, hífen, não utiliza mais, enfim, foram se modificando, e aí a capa do livro do Machado de Assis mostra para a gente que essa língua, ela também, escrita, ela também vai se mudando, e aí foi uma publicação formal, que ela se modificou aí ao longo dos anos. E aí, trouxe aqui algumas considerações sobre fala escrita. Eu sugiro que vocês assistam aí ao vídeo do professor Marcucci. Então, né, tanto a fala como a escrita, para Marcucci, elas permitem a construção de textos coesos e coerentes, né? Então, a gente consegue nos expressar a partir da fala e a partir da escrita. Então, a fala, né, a gente está numa sociedade que se valoriza muito o que está escrito, então
no campo religioso, por exemplo, um pastor, ele vem e diz, olha, está escrito na Bíblia, está escrito na palavra. Um advogado, quando vai legislar, quando ele vai defender uma causa, ele vai dizer também, olha, está escrito aqui na lei. Então, a gente tem uma sociedade que valoriza muito essa escrita. Por outro lado, nós somos seres muito faladores. Então, apesar de existir esse prestígio, digamos, social dentro da nossa sociedade em torno da escrita, a gente fala muito mais aqui do que a gente escreve. Então, Marcuse, ele vem dizer, né, quando vem falar, né, que apesar de serem meios, modos de comunicar de maneiras distintas que a nossa sociedade que existe na nossa sociedade, não existe um que seja melhor que o outro. A fala não é melhor que a escrita não é melhor que a fala. Então, a fala, ela é produzida, ela é editada aqui em um tempo, né, real, e a escrita você pode corrigir, você pode fazer algumas emendas, você pode fazer algumas correções antes de se publicar, mas nenhuma é mais importante que a outra. E na nossa contemporaneidade, como a gente tem essas publicações muito de redes sociais, muito de Instagram, muito de WhatsApp, então muitas vezes a falha escrita, ela meio que estão muito híbridas, elas estão ali imbricadas. A escrita acaba adquirindo ali algumas características também da fala. Eu trouxe aqui só 2 exemplos para a gente ver, uma tirinha da Mafalda, que é uma marca da oralidade na escrita, né, que a professora diz, vamos ver, Manolito, uma palavra que comece com P. Aí a Mafalda, né, então assim, o quadrinho é um texto que tenta reproduzir mesmo a fala. Então, um quadrinho da Mafalda vai tentar dizer o X. X não é uma palavra, digamos assim, que existe dentro de uma língua escrita, dentro de uma língua formal, mas a gente fala X, né, dentro da língua falada. E isso também vem aí para a escrita, ok? O nosso novo exemplo é o WhatsApp, também, que o tempo inteiro a gente utiliza aí, traz marcas aí da oralidade para escrita e também ressignifica ali o próprio modo de escrever. Então, dentro do WhatsApp, a gente pode escrever de um jeito que em outros espaços, que na academia, que na universidade, que nos textos acadêmicos, a gente não vai escrever. Por exemplo, que na hora que a gente fala, no momento que a gente fala, a gente não diz o, que, o, é. A gente só diz que. Isso é permitido dentro do WhatsApp, dentro da oralidade e dentro dos locais em que os textos permitem essas marcas de oralidade, que é, por exemplo, os textos aí de WhatsApp. E aí a gente vai entrar, né, na definição de norma culta e de norma padrão, de uma maneira, né, rápida, mas assim, só para a gente entender que a norma culta é aquela que utilizada em situações que a gente chama de situações mais formais. Então, quando os outros professores pedirem para que vocês façam um trabalho, para que vocês escrevam um texto, a gente vai querer que esse texto esteja dentro de uma norma, que é uma norma padrão. Então, a gente quer que vocês sigam ali a gramática, quer que utilizem ali as palavras ali no dicionário. Então, nos textos escritos que vocês forem demandados aqui na universidade, vocês vão escrever dentro da norma padrão. Nos seminários que vocês vão apresentar, quando vocês forem apresentar algum trabalho aqui para os professores, também para os colegas, quando vocês forem dar aula, vocês também vão falar dentro de uma norma que a gente chama de norma culta, aquela norma que demanda um certo grau de formalidade, enfim. Né? De uma certa maneira, um modo de se expressar que se aproxima do jeito mais formal da língua escrita, ok? Agora, o professor Faraco traz uma reflexão interessante que
quem chama, né, quem definiu o que é norma culta são as próprias pessoas que se falam aí, faladores das normas cultas. Então, para complementar a fala do Faraco, eu trouxe aqui uma provocação do Canclini, que ele diz o seguinte: é preferível falar em culto elitista, erudito ou hegemônico. Erudito é mais vulnerável porque define essa modalidade de organizar a cultura pela vastidão do saber reunido, enquanto a culta, que se trata de um tipo de saber. Não seriam eruditos também o curandeiro e o artesão? Então, essa provocação do Canclini, para mim, ela é bem interessante, porque quem define o que é a norma culta são os faladores, digamos assim, da norma culta. Então, quer dizer que uma pessoa que fala outra variante de um outro grupo social, ela também não é culta. Então, aí é só uma reflexão que eu quero trazer para vocês, mas em termos acadêmicos, nas produções escritas, vocês vão precisar escrever dentro de uma norma, que é uma norma padrão, e dentro das produções orais, vocês vão escrever, falar de uma maneira mais formal, se aproximando assim dessa norma culta, mas sem deixar de problematizá-las. E cada vez mais, né, essas variantes linguísticas, esses outros modos de falar, eles vão aí adentrando vários universos, e no caso de vocês, a música ela tem um papel aí muito importante para problematizar isso, porque por vezes os meios de comunicação não fazem isso, então a gente assiste os jornais os jornais no âmbito nacional de um modo muito padronizado, mas os músicos, a música, o rádio, ele de alguma maneira, a música de alguma maneira traz essa provocação, né? Em vários tipos, em vários gêneros de música, no rap, no funk, no pagode, enfim, essa discussão acontece o tempo inteiro. E aí, né, as variantes linguísticas são as diferentes formas que a gente, né, fala no país inteiro, macaxeira, enfim, então, enfim, né, cada lugar vai falar de um jeito, cada lugar tem o seu próprio modo de falar dentro do mesmo país, e isso acarreta, por vezes, em algo que a gente chama de preconceito linguístico, que é uma estigmatização, uma ridicularização do modo de falar do outro. Então, a gente precisa ficar atentos que ter cuidado, especialmente como professores, para não ter práticas aí de preconceito linguístico, porque na fala tudo é possível ser falado, tudo se fala. E o que a gente faz são as modulações discursivas a depender da ocasião. Por quê? Porque a gente fala de maneiras diferentes em ocasiões diferentes. Você fala de um jeito quando vai dar uma aula, você fala de outro jeito quando vai conversar com seus amigos, você fala de um jeito quando vai conversar com seu filho, você fala de um jeito quando vai conversar com seu pai, com sua mãe, enfim. Então, a gente vai modulando o discurso, a gente veste a roupa do discurso a depender ali da necessidade e atentando-se para que a gente não utilize, para que a gente não estigmatize ninguém por conta do seu próprio modo de falar. E só, né, aqui algumas palavras para a gente saber: cafuné, mexerica, tangerina, enfim, que são variantes que em cada lugar do país falam de um jeito. É biscoito, é bolacha, a grande polêmica entre Rio e São Paulo, é bolacha, é biscoito, enfim, né? Mas que tudo são modos diferentes de falar e que a diversidade pode, sim, enriquecer aí a nossa língua. E aí a música, ela tem um papel fundamental, né? De rap, de rock, de pagode, de funk, enfim. Eu trouxe só alguns exemplos de vários tipos de música, só para a gente perceber como a música ela é importante nesse modo de existir da língua e nesse modo aí de se respeitar as diversas variantes linguísticas. Então, a gente tem aqui uma fala do Emicida, uma canção do Emicida, de tudo que nós tem a nós, então tem aí uma coisa que é de concordância, que não está em consonância com a norma padrão, mas que é
nem com a norma culta, mas que é um jeito ali de se expressar, que é um jeito de falar, que é um jeito de dizer ali de uma comunidade que isso pode ser poético, que isso pode ser bonito. O Chico Sainz também, com toda a sua experiência aí do Mangue Beat, estamos aí mandando brasa, que é um jeito ali muito peculiar de se falar dentro desse gênero musical. Eu trouxe uma fala aqui do Chico Buarque, uma canção, só para que a gente perceba que isso acontece na música no geral, que todas as pessoas falam variantes, que todas as pessoas, no momento de falar, não seguem a norma padrão, falam aí de um jeito que não é o que está na gramática, porque a fala é uma coisa e a escrita é outra. E aí essa fala, esse trecho do Chico Buarque diz: estou me guardando para quando o carnaval chegar. Então, estou me guardando é uma palavra que não existe na gramática normativa, mas que está aí, que todo mundo fala, que a gente vive o tempo inteiro. E só para fechar, o Adoniran Barbosa, de tanto levar flechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Tábua de tiro ao árvore, não tem mais onde eu furar. Então, eu queria fechar aqui com a Adoniran, para que a gente perceba a importância da música aí nessa discussão aí de valorização da diversidade desse país e da diversidade das nossas variantes linguísticas, ok? Muito obrigada e a gente se encontra em breve.